Bom dia, bom dia, bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Gênesis 21 e a gente vai ler a partir do versículo 14 até o versículo de número 19. Vamos ver o que diz a palavra? A palavra de Deus diz assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Amém? Até aqui, glória a Deus. Essa passagem aqui relata o momento em que Abraão expulsa Agar, do acampamento. Só para que a gente venha entender o contexto dessa passagem. Abraão, casado com Sara. Sara era estéril. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai, que Deus daria um filho para eles. Porém, Sara, mesmo sabendo dessa promessa que tinha sobre a vida deles, decidiu dar sua escrava Agar para se deitar com Abraão. E Agar, então, ficou grávida e deu à luz a Ismael, que é um menino aqui dessa passagem, E depois de um tempo, Agar, quando soube que estava grávida, começou a desprezar Sara, Começou a destratar a sua senhora. Até que chegou um momento que Sara também ficou grávida, Ficou grávida agora da promessa, do filho que Deus havia prometido que daria a eles. E Sara então pede para que Abraão mande Agar embora junto com o seu filho. E aí a gente entende aqui o contexto, Abraão pegou lá os condimentos, ali os mantimentos que ele tinha, deu a Agar. E nesse momento Agar ficou sem chão, Aqui a gente vê na passagem que ela foi caminhando pelo deserto. Na verdade, ela ficou vagando pelo deserto. Então, a gente vê que emocionalmente Agar estava desestabilizada, A gente vê que a partir do momento que ela já começa ali vagar, ela estava perdida, ela estava sem direção, ela não sabia para onde ir, ela não sabia o que fazer, Ela e seu filho ali no meio do deserto, até que chega um momento que acaba a água. Agar então se desespera, A gente vê aqui que ela começa o quê? A chorar, E quando o anjo aparece a Agar, qual é a pergunta que o anjo faz? Agar, por que tu se aflige? Agar, não tenha medo. Então, olha só quantos sentimentos estavam aflorados na Agar naquele momento, Ela estava sem direção, ela estava vagando ali naquele deserto, ela estava aflita, ela estava com medo, ela estava, vamos trazer para as nossas palavras, desesperada, Já vendo ali que não tinha mais saída, que o filho dela ia morrer. E depois Deus manda então um anjo, para falar: pera lá, vamos dar direção para Agar em nome de Jesus, Trazendo aqui para as minhas palavras. E aí, quando o anjo se apresenta a Agar, ele fala, não tenha medo. E depois que Agar, vamos falar numa linguagem que a gente possa compreender, Depois que Agar respirou fundo, voltou a ficar
voltou a ficar uma pessoa centrada, o que Deus faz? Deus abre os olhos de Agar e ela vê logo ali à frente, né, um poço com água. E o que essa palavra vem trazer para nós no dia de hoje, aqui no Grupo Refúgio? É que nós somos seres humanos como Agar, né? Tem vezes que acontecem situações em nossas vidas que nós ficamos como Agar, né? O chão é tirado debaixo dos nossos pés e a gente fica com essa sensação de impotência, com essa sensação de não saber para onde ir, né? Essa sensação de que não tem mais jeito, é o fim, e a gente acaba sendo tomado, sabe, pelas nossas aflições, pelos nossos medos, pelas nossas angústias, e tudo isso faz com que a gente acabe ficando cego, sabe? E o que a gente deve fazer nesse momento? A gente deve respirar bem fundo e pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus, né? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele quem vai nos dar direção. É Ele que vai fazer com que a gente volte a ficar uma pessoa centrada, né? A gente pode ver aqui que nessa passagem o poço estava bem ali à vista de Agar, só que ela estava tão mergulhada nessas emoções que ela ficou por alguns momentos ali, ela perdeu a visão dela, né? E que a gente, em nome de Jesus, sabe, venha ter esse direcionamento que o Senhor está nos dando no dia de hoje, né? Nós passamos sim por momentos de aflições, nós passamos sim por momentos que nos causam medo, mas a gente não deve temer, porque a gente tem um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos dá a direção que a gente deve seguir, né? O Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso, né? Ele vê todas as coisas, né? Nessa passagem especial, aqui diz que Deus abriu os olhos, né? E ela chegou a ver ali aquele poço, aquela fonte. Mas caso não tivesse aquela fonte ali, vamos estar confabulando agora, Deus é poderoso para fazer brotar uma fonte ali, né? Então, assim, não tem beco sem saída para quem anda com Deus. Não tem. Onde não tem uma porta, Ele abre. Onde não tem uma janela, Ele faz ter uma janela. Então, assim, que a gente não venha temer, que a gente não venha deixar com que as nossas emoções, sabe, ditem a nossa vida. Nós temos que andar pela nossa fé, nós temos que andar em confiança em Deus, que Ele está nos guardando, que Ele está cuidando de nós, né? E que Ele ouve sim as nossas orações. A gente vê aqui que o anjo, quando ele se revelou ali a Agar, ele fala: Deus ouviu o choro do menino. Deus, o nosso Deus é um Deus vivo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Amém? O segredo é confiar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Que todos nós venhamos ter um fim de semana abençoado em nome de Jesus. E hoje a nossa família no altar de Deus. Então, venha orar e venha jejuar pela sua família em nome de Jesus, colocando aí, né, a sua família no altar de Deus e declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até uma próxima em nome de Jesus.